Agora vamos dar início ao nosso horário de história. Ontem nós realizamos a correção da atividade e hoje nós vamos tratar sobre uma nova temática. Hoje o nosso tema é sobre serviço público, mas antes nós vamos conversar lá na página 78. Então peguem um livro de matemática, o livro de história, desculpa, e vamos iniciar no livro de história, página 78. Então, pegaram aí seus livros, então vamos lá. O Brasil construiu a sua riqueza através das atividades agrícolas, olha só. As grandes fazendas de café, elas movimentavam a maior parte do que nós chamamos de receita através dessas atividades agrícolas. Tia, mas o que é essa receita? É o que nós chamamos do dinheiro do país. A receita que nós chamamos é o dinheiro do país. Então, como disse, o Brasil movimentou a maior parte de sua riqueza, do seu desenvolvimento através das atividades agrícolas. No decorrer do século XX, o que foi acontecendo? Foi acontecendo grandes mudanças e aconteceu um fenômeno que nós chamamos de êxodo rural. Tia, mas o que é esse êxodo rural? Então vamos lá. O êxodo rural é quando as pessoas abandonam o campo e vão para a cidade em busca de emprego, de melhores condições de saúde, né? E financeira também. Então, isso foi o que aconteceu e que movimentou o nosso país. Mais abaixo, ele te pede para dar uma opinião. Não vai ser preciso agora, tá? Quando eu passar a atividade da temática de hoje, essa questãozinha irá junto. Mas aí ele pede para você dar a sua opinião sobre o trabalho urbano e o trabalho rural e o que você prefere. Se você prefere o trabalho urbano ou o trabalho rural. Agora, lá na página 79, vamos iniciar o nosso conteúdo de hoje. E hoje, como eu já falei, nós iremos tratar sobre o serviço público. Nessa temática, nós vamos iniciar com a personagem Marcele. A Marcela, ela chegou extremamente satisfeita em casa. Por quê? Porque ela conseguiu resolver todas as coisas que ela tinha planejado para o seu dia. E ela resolveu tudo isso em um único dia. Então, vamos ver o que aconteceu, o que Marcela colocou lá na sua agenda. Então, vamos lá. Primeiro, a Marcela ela foi ao posto de saúde e marcou uma consulta. Depois, ela passou no banco para recadastrar uma senha. Depois, ela foi até a prefeitura da sua cidade tratar do IPTU. Tia, o que é esse IPTU? É o Imposto Predial e Territorial Urbano. Imposto Predial e Territorial Urbano. Não sei se vocês já observaram, todo início de ano chega como eu posso chamar? Um carnê, né? Um carnê na sua casa que vem da prefeitura. Isso é o imposto que se cobra por um imóvel urbano. Quando você tem, por exemplo, uma casa ou uma empresa, né? Então, todo imóvel, isso é o que nós chamamos de imóvel. Que é imóvel, uma casa, uma sala predial, ou uma empresa, um prédio como um todo também. Então, esses locais, eles recebem um IPTU, que é esse imposto que é cobrado por aquele imóvel estar ali, pelo imóvel urbano. E por último, agora vamos lá, voltando na agenda da Marcele. E por último, ela passou na escola do filho para renovar a matrícula. Então, perceba que na agenda de Marcele há uma lista de vários compromissos. Alguns serviços de que Marcele precisa envolvem o que nós chamamos de instituições públicas. Tia, mas o que são as instituições públicas? Então, as instituições públicas são órgãos que são administrados e mantidos pelo governo, tá bom? Toda vez que você ouvir esses termos instituições públicas, vocês irão relacionar aqui a instituições que são mantidas pelo governo. Então, essas instituições elas garantem direitos básicos de nós,
como, por exemplo, a saúde, a educação, a cultura, o lazer, a habitação, porque que são direitos que são assegurados a nós, tá bom? Então, as instituições públicas, elas são mantidas pelo governo e elas garantem direitos que são básicos a todo ser humano, como saúde, educação, lazer, cultura e habitação. Entendido? Então, vamos lá. Os espaços públicos são diferentes dos espaços privados, olha só, como as moradias, por exemplo. Então, os espaços públicos, eles são diferentes dos espaços privados e exemplo disso nós temos as moradias. Então, vimos que as moradias são espaços domésticos, ou seja, são espaços em que uma família ou pessoa tem sua vida particular. Então, vocês aí na sua casa têm sua vida junto com a sua família e o modo de viver é muito particular. E a casa de vocês também é um imóvel muito particular. Então, garantindo que a privacidade de cada um. Já os espaços públicos são os correspondentes à vida coletiva, ou social. Portanto, são espaços que todos devem zelar e cuidar porque são de todos. Então, vamos lá entender melhor como é que funciona essa questão. Nos espaços privados, como por exemplo a sua casa, ela é sua junto com a sua família, é seu. O modo de se organizar, de cuidar e tudo mais, é vocês que são os responsáveis. É vocês que ditam as regras, tá bom? O modo de viver é seu e ninguém tem nada a ver com isso. Mais ou menos assim como funciona. Já os espaços públicos, não. Os espaços públicos, eles são de todos. E sendo de todos, todos devem cuidar, todos devem zelar, né, por aquele local. Entendido? Espaços privados é seu, você diz como é que vai funcionar, como é que vai acontecer a situação ali. Já nos públicos não, todos têm por obrigação cuidar e zelar daquilo, porque vai ser para todo mundo, então todo mundo é responsável por aquele local. Entendido, né? Agora vamos lá na página 80. Nas instituições ou repartições públicas, trabalham o que nós chamamos de funcionários públicos. Eles devem empregar seus trabalhos exclusivamente para beneficiar as pessoas que necessitam dele, em troca de um salário pago pela administração pública. Então, as pessoas que trabalham nessas instituições públicas, né, como nós já estudamos, eles são o que nós chamamos de funcionário público. E eles devem o quê? Receber, lógico, em troca do serviço que eles prestam. Em troca do seu trabalho, eles recebem o seu salário, que é pago por quem? Pela administração pública, né? No serviço público, todos devem ter os mesmos direitos, tá bom? Todo mundo é igual no serviço público, que são garantidos por quem é responsável por oferecer o serviço. E o mais importante, o acesso aos serviços públicos também deve ser garantido. Então, essa pessoa, esse funcionário público, ele tem os mesmos direitos que todos, tá bom? E o quê? E o acesso ao serviço público que ele presta também deve ser garantido a ele também. Também, o serviço que ele presta também é gratuito a ele. As instituições públicas, continuando, tá? São mantidas com o dinheiro dos impostos que nós pagamos. Olha que interessante, que informação interessante. Por exemplo, a escola pública, um exemplo, a escola pública, ela existe por quê? Porque nós somos responsáveis pelo pagamento dos impostos, consequentemente, a manutenção dessas instituições públicas, das escolas públicas, entendido? Então, se existem lugares públicos, eles são mantidos por quem? Por nós, trabalhadores, através dos nossos impostos. Então, novamente, o imposto é uma parte do valor de algum produto ou serviço que é revertido para os cofres públicos. Por exemplo, quando você compra
Quando você compra, por exemplo, só uma balinha, né? Uma balinha comum, quando você compra, pois ali naquela balinha tem um valor de imposto submetido. Por exemplo, você compra ela por 10 centavos. Na lógica, ela não valeria 10 centavos. Ela valeria, por exemplo, uns 4 centavos mais ou menos. E o restante desse valor, para formar os 10 centavos, é tudo imposto. É assim que funcionam as coisas, tá bom? Por exemplo, se eu compro um celular, ele é 1.500. Pode ter certeza que mais ou menos mais de 500 reais dele, mais ou menos por aí, é somente de imposto. Então, é assim que funciona, tá bom? Então, esse dinheiro deve ser empregado em benefício da população. Então, quando o valor do imposto, ele está dentro do valor de algo que nós compramos, tá bom? Então, esse valor, ele deve ter retorno à população. Então, cada instituição pública mantida pelo poder público deve se dedicar a uma função. Por exemplo, as ruas, elas são mantidas para garantir às pessoas o direito de ir e vir. As praças, o direito ao lazer. As escolas, como eu citei, o direito à educação. Os hospitais, o direito à nossa saúde. A prefeitura, o direito à administração dos serviços públicos. A Câmara de Vereadores, por exemplo, o direito à defesa do interesse do povo. Então, todas as instituições que são mantidas pelo governo, elas têm por função, por obrigação, atender a população. Como nós vimos nos exemplos, a escola pública, ela deve ter obrigação de servir educação de qualidade aos seus estudantes, ao povo. Por exemplo, os hospitais. O hospital público, ele tem por obrigação oferecer saúde de qualidade, atendimento de qualidade à população. Por quê? Porque é a própria população que paga por aquele hospital ser mantido. Entendido? É assim que funciona. Então, quando o poder público ele não emprega devidamente os impostos que nós pagamos, podemos perceber muitos problemas nos serviços oferecidos, como, por exemplo, saúde de má qualidade, educação de má qualidade, assim como segurança pública de má qualidade. Então, por exemplo, tem sua qualidade comprometida. Então, quando hospitais ou a escola, né, ou a segurança, ela não oferece um serviço de qualidade, ela tem por obrigação, né? Quando ela não presta, essa que é a palavra, não é quando oferece, é quando ela não presta um serviço de qualidade. O que acontece? Existe o comprometimento, como nós estamos vendo nessa época de pandemia, né? Nós percebemos que o óbvio, que nós não temos saúde de qualidade. E aí o que acontece? Muitas pessoas estão morrendo por isso. Então percebemos aí que não temos uma saúde de qualidade para oferecer à nossa população. Sendo que somos nós que pagamos para que essa saúde de qualidade aconteça. E não é dizer que não tem, que nós chamamos de verba, né? Tem, o problema é que não se está fazendo bom uso dessa verba. Então vamos lá. Agora a nossa última página do dia, que é a página 81. Como dito anteriormente, o serviço público é oferecido pelo governo, que o financia através de impostos pagos pela população, não é isso? Então, como o imposto predial e territorial urbano, como eu falei, o IPTU, e também o imposto de renda, né? Como, por exemplo, o imposto de renda, como é que funciona? Eu recebo um valor, se eu não estou enganada, é acima de 3 mil reais, se eu não estou enganada. E aí você tem que, todo ano, você tem que declarar o quanto que você recebe por aquilo, tá bom? Então, continuando, vale a pena lembrar que as pessoas que trabalham nas instituições que fornecem serviços públicos são funcionários públicos, tá bom? Então, novamente, as instituições públicas são mantidas pelo governo,
E quem financia isso, quem paga por isso, é a população. Assim como o exemplo, Imposto Predial Territorial e Urbano, que é o IPTU, e Imposto de Renda. E as pessoas que trabalham nessas instituições públicas são o que nós chamamos de servidores públicos, né? Então, continuando, aí nós temos um quadro onde nós temos o serviço e os servidores. Por exemplo, na educação, que trabalha pela educação são os professores, os diretores, os coordenadores, os orientadores, todas essas pessoas estão envolvidas para o bom funcionamento da educação. Outro exemplo, na saúde, são os médicos, os enfermeiros, os assistentes sociais, que prestam esse atendimento. Na segurança, são os policiais, os guardas municipais, como vocês conhecem. Então, essas pessoas estão envolvidas. No transporte, motoristas, mecânicos, funileiros também são responsáveis por isso. Na infraestrutura, os arquitetos, os pedreiros, engenheiros, os marceneiros, os encanadores são responsáveis pela infraestrutura das cidades. No registro civil, os escrivães, os agentes administrativos, os tabeliães, tá? Vocês forem no cartório, vocês irão ver essa função. Cultura são os produtores, os editores, os jornalistas, todos eles são responsáveis pelo bom funcionamento da cultura. E por último, nós temos o lazer. Quem são os responsáveis? Os esportistas, né? Os recreadores são responsáveis pelo lazer em uma cidade. Para se tornar servidor público, é preciso passar em o que nós chamamos de concurso público. Em seguida, as pessoas que forem classificadas, elas irão ser chamadas e assim elas irão ocupar a vaga na administração pública. Todos os profissionais têm seu salário, como já foi dito, pago pelo governo por meio de quem? Dos impostos que a população paga. Entendido? Então, essa foi nossa aula de hoje sobre serviço público na nossa disciplina de História.